Deus abençoe os irmãos. Mais um domingo que nós estamos aqui, né, para adorar o nosso Deus, o qual nós cremos, né? O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Jeová encarnado em Cristo, e hoje com o novo nome dele, que nós sabemos que ele ressuscitou, né, irmãos? Com seu novo nome, Branham, né? Então hoje, dia 15 de março de 2026, saudações a todos os irmãos pela internet, aonde esta live culto for, e que possa alegrar os irmãos assim como nós aqui. É um momento que temos, irmãos, de esquecer os nossos afazeres que temos diariamente, os nossos afazeres, porque até mesmo no domingo ainda temos algumas coisas para fazer. Para você comer, precisa fazer a comida, né? E depois, pelo menos, tem que limpar as panelas, né? Então, o irmão Branham, ele ensina que o povo de Deus, pelo menos, separe o domingo para ele e não faça serviço algum. Mas, se for fazer, que pelo menos separe uma hora durante aquele dia para o culto, para uma leitura na Bíblia. Se a pessoa está sozinho e não tem aonde ir cultuar a Deus, liga a internet e ouve algum culto, né? Ou se não tem, leia a Bíblia, leia alguma mensagem, pregação dos livrinhos do irmão Branham, até mesmo uma fita gravada do irmão Branham, e nós, no nosso caso, ali um áudio, um DVD gravado do pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi ali a pessoa estranha do último tempo, né? Então, irmãos, fica o conselho, mas o melhor é que nós nos reunamos com o nosso pastor, o pastor que segue a linha correta e que não está fora da fila, desde o início com o Senhor Jesus Cristo Alfa até o término com o Senhor Jesus Cristo Branham, que é o Ômega. Vamos cantar ao Senhor um hino que eu separei aqui para os irmãos, o hino de nome Eu Venho a Dizer. Se os irmãos conhecem, podem cantar junto, e se os irmãos querem bater palmas, podem bater também. Eu venho a dizer ao meu Salvador, que eu amo a ti com meu coração. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu venho dizer ao meu Salvador, que eu amo a ti com meu coração. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Que Deus abençoe os irmãos
nesta tarde. Vamos levantar de pé e vamos adorar ao Senhor agora com as nossas ofertas. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nesta tarde que nós cantamos este pequeno hino e também adoramos a Ti com as nossas ofertas, estamos agora querendo que Tu ajude nós a render o nosso coração. Estamos rendidos a Ti para ofertar o nosso cântico e o nosso também dinheiro para a obra do Senhor. E então pedimos que Tu venha nos abençoar e pedimos também que abençoe todo aquele que estiver assistindo pela internet esta pequena live culto da outra porção agora, no Profetizes outra vez, ali continuando, Apocalipse 10, do 8 ao 11, com os irmãos que creem na mesma fé e doutrina, que veio também ali do pastor Osmar Rodrigues Costa, que foi a pessoa estranha, que cumpriu o parágrafo 43 da pregação de Branham, Espírito da Verdade. Nós te agradecemos, fica conosco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Os irmãos podem assentar. Então, irmãos, nós vamos continuar lendo aqui a carta áudio do irmão Liveio, para nós ver se terminamos. E vamos em frente, vendo as histórias ali que o irmão Brando estava contando para o irmão Liveio, que o irmão Liveio estava recebendo aquelas instruções para escrever um livro ali do irmão Brando. Então, por isso o irmão Brando estava deixando essas instruções para ele nessa carta áudio. E durante essas instruções, o irmão Brando foi revelando mais e mais coisas da mensagem que ele pregava, E isto ajuda nós também na fé da terceira etapa para este dia em que vivemos, no dia e da hora após a pessoa estranha e após Branham, que continua com a outra porção. Vou ler aqui na Bíblia para nós, aqui, irmãos, em São João, no capítulo 6, do verso 47 até o 59, algumas palavras que Jesus falou, aonde ele diz o seguinte: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Vejam, uma promessa que Cristo faz: quem crer nele tem a vida eterna. E ele diz: este é o pão. Quando ele diz este é o pão, irmãos, ele está apontando para o corpo dele mesmo. Ele é o pão, eu sou o pão, este é o pão que vocês têm que comer. Entendem, irmãos? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Vejam, Jesus morreu e deu a carne dele em amor nosso e derramou o sangue. Porém, isso, no símbolo, ele que é o pão é a palavra. A palavra dele é a nossa vida. Além do sangue que ele derramou ali para cumprir aquilo que precisava cumprir perante o diabo, Então, Jesus venceu essas potestades infernais, por nós. Nós não podíamos vencer. E ele suportou todas as dores e venceu. E deixou para nós aquilo que é ele mesmo, a palavra dele. Então, essa palavra é o pão vivo também que desce do céu, porque é ele mesmo, na palavra dele. Disputavam, pois, os gentios entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não tenhais vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aqui, irmãos, eu me lembro de uma outra passagem na Bíblia, né? E que diz que nesta hora, estes que ouviam ele falar, então já estavam pensando que ele era um vampiro ou um carnívoro. Luiz, faz favor para mim, pega a tampinha ali que a minha gatinha está brincando, para ela não atrapalhar o culto com aquilo ali, que ela resolveu fazer brincadeira agora. Bota em cima de algum balcão, faz favor para mim. Muito obrigado. Então vejam, alguns naquele dia, 120 homens, se não me engano, no cenáculo, se saíram da presença de Jesus e deixaram de seguir ele, porque já estavam pensando que ele ia dar o corpo dele para eles comerem, como se fossem carnívoros. Não estavam entendendo o que Cristo vinha a fazer logo em seguida na ceia. Então ele deu aquele símbolo que era para tomar o vinho como um símbolo do seu sangue e comer um pedaço de pão sem fermento, que seria o símbolo do seu corpo, da sua carne. Mas aqueles que não entendiam a mensagem, e que Jesus falou propositalmente isto para que estes que estavam entre eles ali eram falsos e não criam na mensagem, realmente se retirassem e fossem embora, porque o Senhor iria ficar somente com aqueles verdadeiros entre eles, que são aqueles, a esposa, a noiva, aqueles a quem ele revela estes segredos. Então vejam que estes incrédulos que deixaram Jesus por pensar que era carnívoro e vampiro, que ia tomar o seu sangue, né, que tinha que beber do sangue dele, então, além de não compreenderem a mensagem da hora e do dia, Jesus fez de propósito para eles não compreenderem também a mensagem pregada. Por quê? Porque Jesus sabia quem eram verdadeiramente os filhos dele, né? E os que não eram. E nós sabemos, até os irmãos da internet sabemos, que os que não são filhos não têm a semente de Adão dentro deles. Então veja, continuando, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, sinagoga significa igreja, ensinando em Capernaum. Vejam aqui, irmãos, ele diz: comeram o maná e morreram os vossos pais, né? Lá no deserto. Mas quem comer este pão viverá para sempre. Qual pão? A palavra revelada da hora e do dia. Não é simplesmente qualquer palavra. É a palavra de Jesus. Se formos ver os cultos de outras igrejas evangélicas, eles vão dizer, é a palavra, é para comer a palavra. Mas eles não sabem dizer o que é certo esta palavra. É a palavra do momento, da hora e do dia em que se vive. Sem comer esta palavra do momento, não se tem a vida eterna. Por isso que uma águia, ela não come alimento passado e nem coisa que não é fresca. A águia come alimento fresco da hora que é dado na hora e sempre com revelação. Coisa que os incrédulos não têm é revelação. Eles negam a revelação ou o entendimento. Então esta é a palavrinha inicial para nós hoje aqui. Vamos então passar para a mensagem do irmão Liveio aqui, carta áudio ao irmão Liveio. Irmão, nós paramos no parágrafo 80 desta carta áudio. Então eu vou continuar lendo aqui do parágrafo 79 para relembrar só um pouquinho
o que o irmão Branham estava falando para nós, para podermos ir em frente. Então, o irmão Branham continua dizendo: eu disse, agora, irmã Rete, aqui está a maneira de você encontrar se é verdade ou não agora. Lembram que ele estava falando daquela irmã Rete, né? Não sei se os irmãos recordam. O Espírito Santo me falou para dar a você o que você quiser. Qualquer coisa, eu disse. Qualquer coisa que você pedir, eu pedirei isto, e isto virá à existência como aqueles esquilos. Então vejam, irmãos, a mensagem do irmão Branham, ela fala sobre somente crer. Nós temos que ter esta consciência de nós somente crermos e nunca ficarmos arrazoando. Mas eu não sei se a gente só orando vai adiantar. Eu acredito que não vai adiantar só fazer uma oração e tal, e não sei o que. Não, o crente, ele somente crê. Você coloca o problema nas mãos do Senhor, nas mãos dos anjos do Senhor, né? Na parte espiritual, e deixa quieto ali. Mas você não pode sair dizendo depois: eu não creio, não sei, eu estava numa dúvida. Se você sair em dúvida daquilo, não vai acontecer aquilo que você deseja. Mas se você não tiver dúvida, como o irmão Branham explicou, que Jesus disse: dizei aquela montanha para sair de um lugar e se pôr em outro, e isto sucederá, né? O irmão Branham já explicou para nós nesta mesma mensagem, falando sobre esta passagem. Então o irmão Branham aqui fez surgir esquilos do nada, e Deus estava ali dizendo, mas um incrédulo que estava ali vendo o irmão Branham poderia estar pensando assim: mas esse homem está dizendo agora que o que ela pedir vai cair, imagina, quero só ver se vai ser um passe de mágica, alguma coisa que vai suceder, né? Mas não, aquele que crê verdadeiramente, acontece milagre. Você não pode duvidar na sua mente. Tem que continuar crendo na mesma coisa, que Deus dará uma resposta, e não pode duvidar. Vejam, Abraão foi feita uma promessa para ele, mas não veio no momento para ele. Deus disse: te darei um filho, Abraão, a Sara, através de Sara, tua esposa. Mas ela já era velha. Mas Abraão creu naquilo. E passaram-se anos e anos e aquilo nunca se cumpria. Até que a própria incredulidade da Sara fez o quê? A própria incredulidade da Sara fez com que ela desse a sua escrava para o Abraão, dizendo: deita-te com ela, porque eu já sou velha, não tem como eu ter um outro filho. Então vejam que ela já não estava crendo, mas Abraão estava firme naquilo. Não, Deus disse, Deus vai dar, não importa o tempo que demore. Era Deus provando Abraão e deixando o tempo passar. E para que isso ficasse escrito na Bíblia, na palavra para nós, para hoje nós temos exemplos de que Deus também, então, às vezes ele pode demorar um tempo. Mas se você pediu aquilo com fé, ela vai vir aquilo que você pediu. Então, continuando. Qualquer coisa que você pedir, eu pedirei isto, e isto virá à existência como aqueles esquilos. Bem, ela disse, irmão Branham, todo mundo chorando. Ela disse: o que eu vou pedir? Eu disse: bem, irmã Vete, em primeiro lugar eu tenho em meu bolso $20 para dar a você. Eu vi que você faz um voto, seus rendimentos no ano, você não ultrapassa $150 na pequena fazenda com aqueles 2 garotos, apenas 50, vivendo com $150, e agora Meda me deu $20 para ir ao armazém esta manhã, e eu estou devolvendo isso a você. Agora, você é uma mulher viúva com aqueles 2 garotos, e você sobe lá e trabalha tão duro quanto pode na fazenda todos os dias, e seus rendimentos são poucos. Peça dinheiro para construir uma nova casa ou comprar uma nova fazenda, pois eu disse: aqui está seu pai e mãe, eles estão velhos, peça por eles o que desejar. Eu disse: aqui à mesa está sua pequena irmã, aflita há muitos anos, peça por sua cura o que quiser, o seu coração desejar, e se isto não acontecer agora, não creia em mim, como um servo de Cristo nunca
Então agora vamos para o parágrafo onde nós paramos, irmão, parágrafo 80. Irmão Branks Woods começou a chorar todos. Ela disse: bem, irmão Branham disse: bem, o que você pensou, Hattie? Qual a maior coisa que está em sua mente? O que você poderia ter que não tem ainda? Pense, aproveite, pense, pois o que você me pedir, eu direi e isto acontecerá. Pense agora, qual a maior coisa que poderia acontecer para você, que você quer? Ela olhou ao redor da sala e seus garotos estavam zombando e sorrindo. Vê? Ela disse: irmão Branham, a maior coisa que eu penso que poderia acontecer em minha vida seria a salvação dos meus 2 filhos. Eu quero que você me observe. Eu quero que você observe quão sábia ela foi. E, irmão Lee, a razão de estar falando isto, se você visse o que a visão fez, não somente para o material ver, mas também salvação. Ela disse: a salvação dos meus 2 filhos. Eu disse: irmã Hattie, pelo mandamento de Deus, eu dou seus 2 garotos como salvos em nome de Jesus Cristo. E ambos caíram ao redor de sua mãe, gritando o máximo de suas vozes. Isto aconteceu há 3 ou 4 anos atrás. Eles são humildes, doces e limpos garotos cristãos até este dia. Vê, olha a sabedoria. Deus sabia o que ele pediria. Sua pequena irmã lá, aflita, poderia ter sido curada naquele momento, mas sua pequena irmã tinha sido salva. Vê? Ela pediu por algo que duraria a eternidade. Vê? A salvação daqueles 2 garotos seguirá pela eternidade. Uma cura poderia pedir por dinheiro, isto pereceria. Ela poderia pedir por seus pais, provavelmente seria da mesma forma. Sua irmã poderia finalmente ter morrido de qualquer forma algum dia, mas ela pediu a grande coisa e isto foi dado a ela. Obrigado, irmão Lee. Irmão Lee, novamente, esta foi atualmente a 3ª vez que aquele novo ministério do sobrenatural, isto não é discernimento de pensamento e visões que têm sido ditas. Você pode colocar aquilo, isto apenas coisas inumeráveis que têm acontecido e em nenhuma vez falhou. Vê, mas isto é algo novo. Você sabe, isto apenas acontece. Eu estou falando, então, sobre isto, aquelas pessoas que estão aqui na Terra agora, que estavam lá e sabem que isto aconteceu. É você? E podem testificar isto. E finalmente, mais ou menos 15 anos atrás, eu estava na Califórnia. As pessoas poderiam colocar suas mãos sobre mim e eu podia sentir. Você sabe, falar às pessoas o que ele disse para Moisés. Você sabe, você terá 2 sinais. E ele disse lá atrás, quando ele me falou, como Moisés, quando ele disse naquela noite no Greens Mill, quando o anjo do Senhor me encontrou. Ele disse: como foram dados 2 sinais, desça aos filhos de Israel, então serão dados 2 sinais a você. Quando eu era um pregador da igreja batista local, e eu subi lá e orei para Deus tirar aquilo de mim, pois meus irmãos tinham falado que aquilo era do diabo. E então, quando o anjo do Senhor me encontrou lá, o qual você quer aquilo fora do livro se você quiser, e obter alguma coisa daquilo, e o anjo do Senhor encontrou-me lá naquela noite, e me falou sobre isto, e me comissionou para fazer isto, e disse que aquela era a razão que eu falei quando eu era um garoto. Aquela era a razão do meu nascimento peculiar e de uma vida não compreendida. Eu orava pelos enfermos, e aquelas coisas que têm sido verdades, eu falei para ele, eu disse: bem, por qual motivo aquelas pessoas, ministros, chamam isto de demônio? E ele se referiu a isto da mesma forma que quando nosso Senhor esteve sobre a terra e disse: os ministros o chamam um diabo.
Beelzebu, e cada coisa como aquela, e disseram que ele estava possuído pelo diabo. Ele aqui está se referindo a Jesus Cristo, que Jesus Cristo estava possuído pelo diabo. Aqui falaram isso de Jesus Cristo quando chamaram ele de Beelzebu. O chamaram um diabo, Beelzebu, e cada coisa como aquela, e disseram que ele estava possuído pelo diabo, mas o diabo sabia que ele, Jesus Cristo, era o Filho de Deus. Por qual motivo tu viestes nos atormentar antes do tempo? Falaram aqueles demônios a Jesus, né? Quando ele viu aquele endemoniado gadareno, né? Então os diabos falaram através daquele corpo e da boca daquele endemoniado, que disse que tinha uma legião. Eles disseram: por qual motivo tu vieste nos atormentar antes do tempo? Nós sabemos que tu és quem tu és. Ó, aqui o diabo ainda falando naquele homem, dizendo para Jesus: nós sabemos quem tu és. Quem és tu, o Santo de Israel? Vem. Então o diabo sabia isto. Agora o irmão Branham completando aqui. Então o diabo sabia isto. E este anjo se referiu a todas aquelas coisas, como Paulo e Barnabé, ou Paulo e Silas. Isto foi, lá em cima, expulsaram o demônio daquela pequena menina. Você vê todos aqueles ministros lá em cima dizendo: este homem é um Beelzebu, né, um diabo, ou chefe dos demônios. Falavam de Jesus Cristo isto. Aqueles homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Este Paulo que você se refere em seu livro, aqueles homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Mas aquele pequeno e velho adivinho lá disse: eles são homens de Deus que nos falam o caminho da vida. Vê, havia um velho adivinho, né? Ou uma menina adivinha que, se não me engano, encontrou Paulo no caminho, né? Paulo encontrou ela fazendo adivinhações. E ela disse: estes são os homens que pregam a palavra da vida. Começou aquele espírito de adivinhação a falar de Paulo. Então vejam, irmãos, como o demônio sabe das coisas. E ele sabe quem é de Deus, quem é acompanhado por anjos de Deus, que ali tem autoridade de Deus sobre as coisas e sobre os demônios, e quem simplesmente é um enganador e não tem. O demônio sabe. Muitas vezes você vai expulsar um demônio de uma pessoa, mas às vezes o demônio ri de você. Às vezes ele pode dizer para você: eu conhecia Paulo e Silas e Barnabé, que acompanhava Paulo nas viagens dele. Eu conhecia eles, né? Mas você, quem é você? Aqui no inferno tu não é conhecido, tu não é nada. E pula em cima daquela pessoa e nada acontece, e ainda aquela pessoa sai envergonhada, porque na verdade ali é um falso pregador, um falso profeta, um falso ungido dos últimos dias, que nós estávamos falando na outra mensagem, né? Então o demônio, o irmão Branham está dizendo aqui para o irmão Liveio que ele sabe quem é e quem não é de Deus também. Por isso, quem é de Deus, ele se retira. O demônio foge. Entendem? Mas quem não é, o demônio pula em cima e ainda sai envergonhado. Então, disse assim, continuando aqui: aqueles homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Aqui no caso, o irmão Branham está se referindo à passagem de Paulo e Silas, né? Ou também a Barnabé, que eles iam pregar o evangelho junto, aonde o Paulo ia. Barnabé acompanhou ele em algumas viagens, Silas também. Mas aquele pequeno e velho adivinho lá disse: eles são homens de Deus que nos falam o caminho da vida. Vê quanta diferença. Este anjo se referiu àquelas coisas. Ele me falou. Aqui o anjo que falava com o irmão Branham está ensinando o irmão Branham, né? E dizendo que o anjo então se referiu a estas coisas, falando para o irmão Branham, querendo explicar para o irmão Branham, quando chamavam ele de diabo, e que ele, essas coisas que ele fazia, quando curava e tal, aqueles ministros lá,
que o irmão Brana frequentava uma igreja batista e teve que sair daquela igreja. Então, o irmão Brana estava em dúvida se aquilo era de Deus ou não, aquele dom que ele tinha de curar as pessoas, de ter visões. Então ele se aconselhava com esses pastores errados, né? Que na verdade eram errados, e aqueles pastores, eles diziam para ele: não, tu deixa isso de lado, que isso é do diabo, não é de Deus essas coisas aí que acontecem contigo, de ter visões e de você orar e as pessoas ficarem curadas. Os pastores aconselhavam errado. Vejam como esses falsos ungidos dos últimos dias, que hoje tem. Então, hoje em dia, por exemplo, alguém pode pegar uma pessoa, um crente como nós, da mensagem de irmão Brana, que dizem que nós cremos num falso profeta, que irmão Brana não é nada. Aí eles vão até um pastor, por exemplo, lá de alguma igreja evangélica que eles conhecem, e dizem: sabe, eu tenho um amigo meu, que esse meu amigo, ele fala sobre um tal de Branham, ele fala isso, ele fala aquilo, e segue essas coisas, fala contra as igrejas evangélicas, esse Branham pregava contra, e será que isso é de Deus? Será que esse meu amigo está crendo na verdade mesmo? Esse tipo de crença que ele tem e tal? Aí aquele pastor diz para ele: não, esse teu amigo está errado. Imagina, esse Branham ali é um falso profeta. Eles creem num falso profeta porque a Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Está escrito na Bíblia. Então nós temos que nos cuidar. Pastor falso ungido de Deus, que não conhece a Bíblia por revelação, não tem entendimento da palavra de Deus, não tem revelação da palavra de Deus. E aí explica errado para a pessoa, e ainda aquilo que Deus está mostrando para a pessoa, e a pessoa sendo chamada para o verdadeiro caminho de seguir a Cristo, vai na palavra de um pastor desse, que chama o irmão Branham de falso profeta, e ela desvia essa alma eternamente para o inferno. E aquela pessoa sai dali crendo naquele pastor, dizendo: não, o meu amigo é que está errado, e esse pastor é pastor. Ele tem 300, 400, tem 1000 membros na igreja, um pastor. Imagina que ele vai ser um pastor falso, né? Imagina, se ele não sabe a Bíblia, e aquele meu amigo não tem ninguém que segue ele. E aí, como é que fica? E o meu amigo ainda fala de um falso homem lá, profeta Branham, imagina. E ainda diz que o nome de Jesus Cristo é Branham, o novo nome dele. Mas que coisa tola. Irmãos, o que é não ter revelação da palavra da hora no momento em que nós vivemos? E essas pessoas não sabem que estão crendo em falsos homens ungidos de Cristo nesse dia. Eles não estão ungidos por Jesus. Eles conhecem a Bíblia, a letra da Bíblia, mas não têm entendimento e revelação da palavra da Bíblia. Então, eles não reconhecem nem mesmo o homem do dia e da hora que veio para nós na era de Laodiceia, que foi o irmão William Marion Branham, para restaurar toda a palavra de Deus. E se irmão Branham veio para restaurar toda a palavra de Deus e ele nasceu para isso, ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu tudo, meus irmãos. Ele fez o 100% da palavra, irmãos. Irmão Luiz, ele fez o 100% da palavra. Agora cabe a nós sabermos andar nesse 100% restaurado por Branham. É isso que falta para nós. Temos que nós andar neste caminho 100%. E pobre de nós, que estamos vivendo numa hora de aperto, em que o mundo está cada dia passando pelo aperto. As coisas estão ficando difíceis. Estava falando, irmãos, aí da internet que me vem para o irmão Luiz, conversando com ele esses dias, que eu fui até o banco para ver lá o que tinha na minha conta lá, e aí cheguei lá, ainda peguei meu cartão errado, mas ali saiu uma mensagem na tela dizendo que tinha que fazer a biometria e também o reconhecimento facial. E que agora não é mais uma opção. Nós ficamos um bom tempo como opção, que você ia lá,
mexia na tua conta, lá no caixa eletrônico do banco, e aí você ia ali, passava o cartão, tirava. Se você estava doente, necessitado, não podia ir lá e tirar o teu dinheiro, você podia pedir para um parente teu, né? Olha, vai lá, tira o dinheiro para mim que eu hoje estou de cama, não vou conseguir sair durante vários dias. Agora, irmãos, com a biometria e o reconhecimento facial, como é que vai ficar a vida de uma pessoa que recebe o salário mínimo, digamos assim, ou seu salário lá de aposentadoria, né? E às vezes não tem parente, não tem ninguém por ele, né? Ou tem os seus parentes, vamos dizer, ele tem os parentes, e daí ele pede, vai lá para mim tirar o dinheiro para mim, mas agora, se não tem, como que o parente vai tirar se agora é por reconhecimento facial? Se agora você tem que botar o teu dedo lá para a digital. O que é isso, meus irmãos? É o aperto chegando. É o governo que já tem tudo planejado, meus irmãos. Eles têm a hora certa deles agirem. Eles vão deixando um tempo as pessoas usando a tecnologia ali. Aí chega aquele tempo em que eles conversam entre eles e eles sabem, hoje é o dia, vamos mandar a notícia. Agora, de agora em diante, vai ser obrigado a fazer o reconhecimento facial e também botar o dedão lá se quiser retirar o dinheiro do banco. Pronto! As pessoas já recebem um tipo de aperto. Já fica uma dificuldade para nós, não é verdade? Já é uma dificuldade. Então, irmãos, eles têm tudo certinho, eles têm um momento certo em que eles vão chegar lá e vão dizer, de hoje em diante não usaremos mais a moeda de papel, nós nem as moedinhas que são ali, os moedas normais, níqueis, né? Nem isso, vai ser tudo digital. Pronto, outro susto que a população vai tomar. E assim vai indo, irmãos, e eles fazem com nós o que quiserem. E isto o que é? O aperto chegando aos poucos. A marca da besta que já está no mundo e aos poucos vai nos apertando. A marca da besta, o sistema da marca da besta. Esse sistema que eles estão usando, até que vai chegar o ponto em que vão exigir: você aceita o nosso sistema mundial ou você estará fora de nós? E hoje você não pode mais pregar esse Cristo, nem esta Bíblia que você usa. Então veja, irmãos, eles têm o tempo certo de agir, eles têm tudo marcado para nós. Então é tempo de aperto, que o irmão Branham falou que chegaria este tempo de aperto, a noiva ainda está aqui. Nós vamos passar esse pequeno tempo. E o que os pastores fizeram, que não ajudaram o seu povo com o dinheiro do dízimo e as ofertas que entraram na igreja, para planejar alguma coisa e ajudar aos irmãos da sua congregação de como vão fazer daqui em diante quando esse aperto chegar? E já está aqui o aperto, já está chegando. Cada coisinha na tecnologia que vai nos limitando para outra coisa acontecer é um aperto chegando. E aí vai chegar a um ponto em que vão ter que aceitar o governo do anticristo. E aí é o maior aperto. Aí vai ser a hora da decisão. Sabemos que pelas profecias a noiva não vai estar aqui. A noiva vai estar raptada. Mas aí, quem subirá? Aqueles que creram na mensagem de um só homem e que estão obedecendo e andando junto com ele para entrar como foi com Noé, que entrou com sua família dentro da arca? Ou será que eles pensam que vai ser tirado um daqui, outro dali, outro de lá, sem estarem com o seu líder mundial? Eu não creio, irmãos, que será assim. Eu creio que, como o irmão Branham disse, como o pastor Osmar pregou, que a noiva subirá de algum lugar que ainda não foi revelado para nós. Né? Está lá no meu Facebook, o pastor Osmar falando isso numa parte que eu separei e coloquei no Face lá para os irmãos verem. Então, se não acreditam na minha palavra que eu falo,
acreditem pelo menos no vídeo que está lá gravado do que o pastor Osmar falou e leu do próprio irmão Branham, dizendo que a noiva subirá junto de algum lugar que ainda não foi revelado aos poucos eleitos, né, do Senhor, porque já está ali o chacoalhar, já deu na noiva. Não pensem que a retirada do pastor Osmar foi simplesmente algo casual. Deus recolheu o servo dele e chacoalhou a coisa toda. Toda ali a pregação da terceira etapa revelada no Brasil sofreu um choque ao ver que pastor Osmar saiu de cena. E agora, ali com isto, revelaram-se aqueles que verdadeiramente criam no pastor Osmar e os que verdadeiramente não criam no pastor Osmar, mas queriam simplesmente segurar um de cada lado do braço do pastor Osmar e andar com ele, para que quando ele fosse ser tirado, agora eles pensariam assim: ai, agora eu que vou ser eleito no lugar dele, vai ficar eu, vai ser eu, e eu que vou ser o homem da hora, eu é que vou mandar aqui em Franca, eu é que vou fazer isso, eu é que vou fazer aquilo. Mas Deus pegou todos de surpresa, e ninguém esperava que pastor Osmar de repente ia ser retirado. Ele já era um homem que estava com uma idade mais ou menos, não digo avançada, ele não era tão velho, mas ele também tinha alguns probleminhas de saúde, e ele se recuperou. Quando caiu na Covid, Deus o curou, deu mais um tempo à frente. Era Deus provando o povo. E aí passou aquele tempo que Deus provou o povo e disse: não adianta nada, ele não vai se redimir e falar ao povo certas coisas, então Osmar, nós vamos te tirar. Então Osmar foi tirado, e muitos ficaram dispersos. E alguns grupos por aí, grupos espalhados no Brasil, outras congregações de Branham que criam no Osmar, até pastores errados escolheram em suas congregações, pensando que são grandes homens de Deus porque andaram com Osmar. Mas Deus tem revelado a verdade agora nesse tempo, meus irmãos, porque Ele tem o seu homem escolhido e Ele revela a verdade. E somente os que estão do lado da verdade é que subirão ao arrebatamento. Continuando, irmãos, uma pequena pausa aqui que eu fiz aqui. Então vejam. Então, continuando, o irmão Branham estava dizendo: eles são homens que Deus nos fala no caminho da vida. Aquele adivinho falou. Vê quanta diferença? E este anjo se referiu àquelas coisas. E ele me falou que meu primeiro dom seria colocar as mãos sobre o povo. E isto me diria o que estava errado com elas. Então, isto viria a mim e eu saberia cada segredo de seus corações. E então, isto foi quando aquele anjo se referiu àquelas coisas de volta. Foi a palavra de Deus, pois Jesus é a palavra. O anjo chamou que Jesus foi a palavra. Ele discerniu os pensamentos, pois isto é a palavra. A palavra discerne, como nós vemos em Hebreus 4:12, e isto discerne, e outras escrituras, e descendo através da palavra ainda aos profetas, e eles foram chamados deuses. Você sabe, pois eles foram representantes de Deus, minúsculo no original, de Deus, no único Deus verdadeiro, e eles atuaram como deuses. Como, irmão Lee, eu posso falar a você esta pequena coisa aqui, a qual alguém me disse, eu penso que tem algum tempo, Terry? Alguém me disse outro dia, irmão Branham, sobre um ministério, eu estou segurando meu ponto sobre reuniões, então. Ele disse: você pode falar
como estas fitas são gaguejantes. Você sabe, este sou eu, irmão Lee. Este é o único jeito que eu sei falar. E alguém me disse outro dia, aqui no Brano estava se referindo que diziam dele que aquelas fitas saíam gravadas gaguejantes. Vocês viram aqui que como eu estou lendo aqui, o que eu estou lendo foi transcrito da fita gravada do irmão Brano para este livrinho. E aí este livrinho, vocês veem aqui que eu falo algumas coisas, é o que o irmão Brano falava, era o jeito dele falar, desse jeito, ele era meio gaguejante, não que ele fosse gago. Ser gago é falar as palavras pela metade, não sair a palavra. Não, ele queria dizer gaguejante aqui, quando ele diz não, mas eu penso que isto, mas sabe, ele dá umas puladas assim, daí depois ele volta, e então ele retorna ao assunto que ele está falando, e daí ele faz a conclusão do assunto. Então ele deixa a gente meio até perdido, assim, conforme eu vou lendo, os irmãos até sentem isso na leitura, eu acho, né? Até eu mesmo sinto aqui, quando eu estou lendo para os irmãos. A gente fica assim meio perdido e tal, o irmão Brano é meio que, sabe, ele pula para lá, pula para cá e volta no assunto de novo e conclui o assunto. Então aqui o próprio irmão Brano está dizendo aqui para o irmão Liveio que é o jeito dele ser assim. Ele é assim, é o jeito dele. A maneira dele ser. Entenderam, irmãos? Então agora temos até isso aqui na fita do irmão Liveio, né, explicado para nós que o jeito do irmão Brano era aquele, ele era um homem simples, era o jeito dele falar, né? Haja paciência para aguentar também, né? Não era fácil, então o irmão Brano estava ali na frente da gente e tinha que ter uma paciência um pouco para ouvir ele, né? Mas ele concluía o assunto, né? Então vejam, continuando aqui já o parágrafo 86 dessa mensagem aqui, que é a mensagem, a carta áudio ao irmão Liveio. E alguém me disse outro dia, ele disse, irmão Branham, disse, as pessoas fazem um Deus de você. E ele era um batista, essa pessoa que falou para o irmão Branham, dizendo que fazem um Deus dele, do irmão Branham, tentando discutir comigo que a única fé, o único batismo é o batismo na água. E aquilo, quando você crê, você recebe o Espírito Santo. Você sabe o quanto ele se estendeu. Primeiro ele estava tentando me pegar, você sabe. Ele disse, bem, pessoas fazem de você um Deus fazendo aquelas coisas. Ele disse francamente, ele disse, se você é um vindicado daquela forma, pelo seu ministério, ele disse, você não teria autoridade para escrever uma outra Bíblia se quisesse. O que é isso, irmãos? É um diabo naquele homem provocando o irmão Branham, né? Dando uma espetadinha no irmão Branham. Como é feio, irmãos, as pessoas ficarem espetando a pessoa ali, sabendo que o homem é de Deus e sabendo que aquele homem estava falando as coisas da Bíblia ali, mas sempre tem alguém que não tenha reverência àquele homem de Deus e ficam ali atacando. Você pensa que aquilo não atinge o homem de Deus? Aquilo incomoda a pessoa lá dentro, irmão. Aquilo traz até depressão, às vezes, para o nosso pastor ou coisa assim. Temos que cuidar, às vezes, dessas coisas que nós fazemos. Ou cremos na palavra ou não cremos, né? Mas não ficar fazendo esse tipo de coisa. E aqui, exatamente, o irmão Branham está dizendo para nós e contando uma história desse homem ali, dando uma espetada nele, tentando pegar a ele, né? Você poderia escrever outra Bíblia, pois um homem com aquela vindicação nos dias da Bíblia fizesse coisas como aquela vindicação, suas palavras estariam na Bíblia. Eu disse, Senhor, vê você não entende. Um verdadeiro profeta sabe que nada pode ser acrescentado ou tirado da palavra. Então aqui o irmão Branham se referiu àquele homem chamando ele de Senhor, não é o Senhor Deus, aqui ele diz, Senhor, estou dizendo para você, tente entender, o irmão Branham explicando para o homem isso que eu estou tentando te explicar. Então o irmão Branham diz assim, você não entende, um verdadeiro profeta sabe que nada pode ser acrescentado ou tirado da palavra. Então aquilo o derrubou lá. Você sabe, então ele disse, bem, você se tornou um Deus para as pessoas, então tentou me pegar. Ele disse, você se tornou um Deus para as pessoas.
Ó, vejam como o irmão Brana repete as coisas. Irmãos, eu estou repetindo aqui porque aqui está escrito repetindo. Viu? É o irmão Brana falando isso aqui, não é eu que estou repetindo de novo, viu? Está escrito aqui, o irmão Brana repetia muitas coisas aqui. Então tentou me pegar. Ele disse, você se tornou um Deus para as pessoas. Eu disse, bem, isto não é algo que nos afasta das Escrituras, apenas levando-o a saber, você sabe. E ele disse, por qual motivo você fez um Deus de você mesmo? Eu disse, não disse Jesus que os profetas foram chamados deuses? Olha a resposta que o irmão Branham deu para aquele homem que estava chamando o irmão Branham, que ele se fazia de Deus para as pessoas. Então o irmão Branham respondeu para ele, não disse Jesus que os profetas foram chamados deuses? Você pode chamar deuses a quem a palavra de Deus chama. Ele não os chamou deuses? E eu disse, você vê, Senhor? Ele explicando para aquele homem, né? Como diz, você vê, Senhor, pessoa? Respeitosamente. Na montanha, naquele tempo, estrondou o monte Sinai. E eles disseram, não deixe Deus falar, deixe Moisés falar. E ele disse aqui, Deus disse, né, ou Jesus disse, eu enviarei de Deus para o povo. E eu disse, nem todos podem entrar naquele sobrenatural. Então eu disse, apenas como um homem. Eu disse, agora você é um homem intelectual. Falando para aquele senhor, ele está explicando para aquele senhor ali que disse que o irmão Branham se fazia de Deus para as pessoas. E agora apenas fora do seminário batista. E eu disse, agora que tal se você fosse ao México? Você disse fazer um trabalho missionário. Bem, aquele pobre, velho, ignorante mexicano não pode nem mesmo saber qual a mão direita da esquerda. Não pode ler ou escrever. Ele quer ser salvo. O que você faria? Vejam o que ele disse para esse senhor, né? Ele está dizendo para esse senhor, se você fosse no México fazer um trabalho missionário, e você encontrasse alguém ali em culto que não soubesse ler, nem escrever, né? Então, ele diz aqui, nem mesmo saber qual a mão direita da esquerda, não saberia distinguir nem se essa aqui era a direita, essa aqui era a esquerda, entenderam? Era uma pessoa bastante ali que não tinha estudo. Entende, irmã Juscelina? Não tinha estudo, não tinha muito estudo. Um ignorante aqui, velho, pobre, ignorante, mexicano, né? Essas coisas. O que você faria? Ele perguntou para aquele homem que estava ali afrontando o irmão Branham com aquelas perguntas, né? Esperta. Você seria como um Deus para ele? Não, aqui ele não está nem perguntando, ele está dando a resposta. O que você faria? E ele mesmo dá a resposta. Você seria como um Deus para ele. Se você guiá-lo fora daquela palavra, então você é um anticristo. Mas se você colocá-lo com a palavra, apenas leia a palavra para ele. Você pode ler. Ele não. Você é um Deus para ele. Vê. Entenderam, irmãos, o que a explicação do irmão Branham para aquele senhor que estava acusando o irmão Branham, dizer que se fazia de Deus para as pessoas? Ele quis dizer o seguinte, vou tentar explicar. Você estaria explicando para uma pessoa que não sabe ler nem escrever a Bíblia. Então você é um Deus para aquela pessoa. É isso que o irmão Branham está querendo dizer. Você está sendo como se fosse um Deus para ela. Você está explicando a verdade para ela. Mas está levando ela no caminho certo das Escrituras. Se permanecer. Não está sendo um enganador e mentindo para ela e levando ela para um caminho errado apenas para querer ganhar as ofertas e o dízimo dela. Entenderam? É isso que ele quis dizer para aquele missionário. Ele está levando a pessoa no caminho certo. Eu conheço a Bíblia, meu irmão. Eu estou falando para você que a Bíblia diz isso, diz aquilo. A pessoa não sabe ler, não sabe escrever, né? Então ele está ali ensinando a verdade para aquela pessoa.
E aí aquele missionário, ele confrontou o missionário, esse senhor ali, dizendo: o que você faria? Você também não ia chamar ele de Deus para você, se ele estivesse explicando a palavra para você? É isso que o irmão Branham quis dizer para ele. Então ele termina dizendo: vê, aquelas coisas são verdades. Eu disse, nós não podemos, aquelas pessoas que vêm até mim, aqui nós não podemos, reticências, viu? O irmão Branham já pulou para outra coisa, era o jeito dele falar. E aquelas pessoas que vêm até mim para aquelas coisas, é devido a eles não perceberem naquele outro sentido, naquela outra esfera. E eles querem saber, e eles vêm. Eu disse, aquilo é exatamente o que eles fazem. Olhe, os filhos de Jessé que vieram a Samuel, o profeta, para encontrar onde estavam as mulas. Vê? Eu disse, vocês veem, mas não entendem. Eu disse, de qualquer maneira, isto me lembra uma pequena história. Eu disse, eu me lembro de uma história uma vez onde havia um lar cristão. E uma noite vinha uma tempestade. Eles tinham um pequeno garoto lá, um menino. Este menino era um tipo medroso de tempestades. Tinha medo de tempestade. Sua mamãe disse para ele, Júnior, suba as escadas e vá para a cama agora. E então o garotinho subiu devagar, com medo dos relâmpagos e trovões. Passado um tempinho, ele grita, ó mamãe. Ela disse, o que você quer, Joãozinho? Disse, suba e durma comigo. Então ela pensou em ir lá e consolar ele. Então ela subiu lá e se deitou ao lado dele na cama. Ela disse, Joãozinho, agora não tenha medo. Agora nós somos uma família cristã. Nós sabemos que Deus sempre está presente para nos proteger. Nós cremos nisto. Joãozinho disse, sim, mamãe, eu creio nisto, mas quando aqueles relâmpagos brilham, parecem tão perto. Eu quero um Deus que tenha pele, dizendo para a mãe dele, né? Você sabe, eu penso que nós adultos temos nossas maneiras também. Você sabe, irmão Lee, eu posso ouvir você dando risada sobre isto. Eu quero um Deus com carne. Eu disse, depois de tudo, Deus não tinha carne quando ele se manifestou em Jesus Cristo. Não foram os profetas chamados de Deus com pele? Deus com pele quer dizer Deus com carne, carne humana. Claro que eles foram, olha o irmão Branham dizendo, os profetas foram deuses em carne humana. Claro que eles foram. Eu disse, você vê, mas você não entende. Então agora, depois de algumas risadas, irmão Lee, eu sei que esta fita vai te cansar. Por isso eu pensei que seria bom rir um pouco. Agora na Califórnia, uma noite, um pequeno companheiro, pelo nome de Paul Malikin, tinha trazido sua esposa. Havia algo de errado com ela e eles não podiam descobrir o que era. Ela tinha dado à luz a um bebê. Isto foi um mês antes disso. E eu segurei sua mãe. Eu disse, isto é milk leg. Bem, ela disse que não tinha pensado que fosse trombose. Isto é o que é. E ela disse, não é estranho? Então aqui milk leg, lá, como a irmã Branham se referiu, eles queriam dizer que é chamada de trombose. Entendeu? Lá eles chamam disso aí, milk leg. Bem, ela disse que não tinha pensado que fosse trombose. Não é estranho? Disse, eu não entendo. Eu disse, nem eu. Porém, 3 semanas depois daquilo, eles a internaram com trombose. Isto foi apenas o mesmo, vê? Então ela disse, como eu disse, bem, agora irmão John Charity,
John Serres estava comigo. Aqui, ó. Agora, vejam, o irmão Brana fala umas coisas, irmãos, que aqui até na leitura fica difícil para mim transmitir. Eu tenho que voltar atrás e falar de novo. Então, o irmão Brana está dizendo aqui agora, irmão John Sherritt estava comigo. Agora o irmão Brana já está contando que tinha outro irmão com ele. Você vê que às vezes a gente fica confuso com o irmão Brana também, né? As coisas que ele fala. E ele está contando o caos aqui, o assunto. Aqui está minha esposa, nós íamos para as Ilhas Catalinas no dia seguinte, logo depois das reuniões. Eu disse, agora não há nada de errado com minha esposa. Coloque sua mão sobre a minha querida. Não, aqui ó, coloque sua mão sobre a minha querida. Ele está dizendo, querida, coloque sua mão sobre a minha. E tão rápido como ela colocou, isto vibrou. Eu disse, querida, você tem um quisto no ovário esquerdo. Veja, o irmão Brana tinha um sinal que se colocasse as mãos nas coisas, ele sentia uma vibração. E aí ele saberia discernir que tipo de doença era. Isso foi dado a ele pelo anjo do Senhor, né, quando apareceu para ele. Esses sinais que ele tinha, que ele sentia. Então veja aqui. Bem, ela não tinha conhecimento sobre isto. Rebeca era uma garotinha de 2 anos de idade. 2 anos depois daquilo, Sara nasceu de cesariana. Eu disse, verifique se a minha esposa tem um quisto no ovário esquerdo. O doutor olhou e disse, bem, eu terei que correr, irmão Brana, isto aberto assim, e o útero aberto e coisas mais, eu terei que correr. Mas disse, eu verei. Então, depois da operação, o bebê nasceu. E eu disse, viu algo, doutor? Então ele respondeu, nadinha. Por 4 anos, desde então, José veio a cena. Quer dizer, aqui, José nasceu, outro filho do irmão Branco. Cada vez em que eu pegava em sua mão, lá estava novamente. Pegava na mão da esposa dele, né? E lá estava novamente aquilo, acusando que tinha alguma coisa ali na saúde da esposa dele. E disse, verifique se há um cisto no ovário esquerdo. José nasceu. Ele disse, nada, nenhum cisto. Bem, então 2 anos, aqui o médico dizendo para o irmão Brana, nada, irmão Brana, não tem nada. Então 2 anos se passaram. Quando nós viemos a Tucson pela primeira vez, eu estava nervoso e pensando que eu seria assassinado. E tudo. Eu estava conversando com Mida. Fez alguma coisa que eu não deveria ter feito. Ele precisava de uma lição. E Mida disse, Bill, Mida está naquela fase da menopausa agora, você entende? Irmão Lee. Então, isto é apenas a idade de 45 anos. A irmã Mida era a esposa do irmão Brana, irmãos, que ele está se referindo aqui. Ela tinha idade de 45 anos e realmente nervosa. Então, José fez algo errado, irmãos, aqui está dizendo, né? Ele realmente precisava de um corretivo. E ela disse, Bill era o apelido do profeta, eles chamavam ele de Bill também. Dê a ele um corretivo por aquilo. E José me abraçou e disse, papai, me perdoe. Olha que espertinho, né? Correu lá para o irmão Brana para não apanhar da mamãe, né? E daí já foi lá no irmão Brana, né? E se disfarçando todo, papai, me perdoe, queria apanhar, né? Não me bata por aquilo. Mas ele sabia que tinha feito uma arte, né? O José sabia. E o irmão Brana também disse aqui que José realmente merecia um corretivo. Ele disse, bem, tudo bem, eu tomarei sua palavra agora, não faça isto mais. E isto fez Mida, que era a esposa do irmão Brana, se virar bruscamente. Ela nunca tinha feito isto antes em sua vida. Ou seja, ela respondeu o irmão Brana se virando bruscamente, não foi com palavras, mas ela fez um gesto ríspido e áspero contra o profeta, porque ela não gostou. Ela queria que o irmão Brana desse um corretivo no José, porque ele estava fazendo uma arterice. Entenderam, irmãos?
Mas aí o irmão Brana foi lá, José abraçou ele, em vez de corretivo, não deu nada nele, não fez nada para o José. E a irmã Nida, achando que ele merecia alguma coisa, ficou zangada com o irmão Brana. Ela ficou zangada com o irmão Brana, como quem diz para ele, mas como que tu não faz nada para ele se ele fez isso e isso de errado? Né? Então vejam, é o que o profeta está contando aqui. Nós nunca tivemos uma discussão, o profeta diz assim, que discutiu com ela, com a esposa dele. Ela disse, você deveria dar a ele uma boa correção. Não é mesmo? Eu disse, querida, ele se arrependeu daquilo, eu não posso fazer isso. E ela estava realmente nervosa. Eu posso até dizer aqui, irmão, que pelo jeito que o irmão Brana conta aqui, ela estava brava mesmo, nervosa com o irmão Brana. Ela estava ali atacada, como quem diz, mas como que tu não surra esse menino, tu não dá um corretivo nele, ele fez isso comigo, né? Para dar uma lição nele, para aprender a fazer o certo, né, irmã Juscelina? Dar uma varada, né? Não, o irmão Brana foi bem atencioso com José e ela ficou zangada com o irmão Brana. Ela disse, então você deveria ficar mais em casa algum tempo para tomar conta dele. Ela disse para o profeta. Disse, você não quis dar uma lição, nem nada quando eles vêm para casa. E quando você vem para casa? E eles sabem que eles podem fazer o que quiserem com você. Ele me disse a mesma coisa também, mas ele voltou e fez a mesma coisa de novo. A irmã Mida dizendo, contando para o irmão Brana, olha, o José fez a mesma coisa comigo, fez uma coisa errada, me pediu perdão, e daí depois fez tudo de novo comigo. Ela contando para o irmão Brana, brava que estava com o irmão Brana, né? Zangada, diz aqui, ó. Ela bateu a porta no meu rosto. Ela saiu do lugar onde estava, se foi e bateu a porta brava assim na cara do irmão Brana. Entendeu? Foi uma discussão que eles tiveram por causa do José que não levou o corretivo do irmão Brana. Entendeu, irmão Juscelino? Bem, pobre companheira, diz o irmão Brana aqui. Você sabe, irmão Li, como ela é. Ela é para mim a rainha da terra. Isto é o que ela é para mim. Então eu pensei, bem, pobre companheira, ela está somente nervosa. Zangada, né, irmãos? Eu desci, mandei José para a escola, então fui lavar o meu carro. E quando eu comecei a lavar o carro, lavei uma voz do lado daquele arbusto e disse, vá e leia para ela. Eu pensei, isto é Crônicas 2, eu não sei qual o capítulo, de qualquer forma, isto foi Miriam zombando de Moisés. Aquela história de Miriam e Moisés, né? A Miriam fez um levante contra Moisés e já levou Arão para o lado dela, lembra, né, irmãos? Então aqui, aquele anjo falou de um arbusto com o irmão Brana, quando ele foi lavar o carro ali, e ele disse, vá e leia aquilo para a sua esposa Nida, né? Na Bíblia. Vê e leia aquele capítulo, querendo que o irmão Brana lesse o capítulo da rebelião da Miriam e do Arão contra Moisés. Bem, eu pensei, isto é apenas um tipo. E novamente isto, aquela voz do arbusto, falou de novo para o irmão Brana, lá do arbusto, do invisível. Bem, eu pensei, como é isso, irmão Li? Você pode imaginar alguma vez, aquilo é o que acontece com as pessoas hoje. Eles tomam uma imaginação como se fosse realmente, seguramente, a palavra do Senhor. E isto falou realmente pela terceira vez. Aquela voz veio pela terceira vez ali daquele arbusto, né? Aquela voz do invisível falando para o irmão Brana, né? Era o anjo do Senhor falando com o Brana. Bem, eu fui lá então, peguei a Bíblia e li isto primeiro. Li o primeiro, antes de falar com a irmã Nida. Ela provavelmente não estava lá trancada no quarto dela, zangada com o irmão Brana. Enquanto isso estava acontecendo aquela cena com o irmão Brana ali lavando o carro, né? E o anjo do Senhor falando com ele, vai lá e leia para ela. Aí o irmão Brana entrou para dentro.
Aí entrou para dentro de casa, ele leu primeiro, antes de ir lá falar com ela, ele disse, eu vou ler primeiro isso aí. Aí ele leu. Isto é onde Miriam zombou de Moisés. Lembra-se, foi uma profetisa. E ela foi quem salvou Moisés e encontrou a filha do faraó, você sabe. E ela era uma profetisa. E ela estava criticando dele sobre seu casamento. E isto aborreceu Deus. E Miriam foi acometida de lepra. Disse, seria melhor que seu pai tivesse cuspido na minha face quando ela nasceu que ter feito algo como aquilo. Então, Moisés chamou por Deus. O pilar de fogo parou sobre o tabernáculo. E Deus disse a Moisés, vá até Miriam e Arão e tragam-os aqui. Estava Miriam com lepra branca. E Deus disse assim, se houver entre vós alguém espiritual ou um profeta, eu, o Senhor, me manifestarei a ele por visões, ou falarei com ele por sonhos, ou de qualquer forma leia isto lá. Disse, mas para meu servo Moisés não há ninguém como ele na terra. Vê, tu não temes a Deus? Deus disse para Miriam, agora lembre-se, aquele é seu próprio irmão, e ela uma profetisa. E Moisés intercedeu por sua vida e ela foi curada. Agora vejam, irmãos, que lição nós aprendemos nessa pequena história do irmão Branham. Irmã Mida ficou brava com o irmão Branham e tinha razão. Ela tinha razão, porque o irmão Branham, em vez de dar um corretivo no seu filho José, porque tinha feito martice, ele não fez, ele não corrigiu o José. Ele perdoou o José e deixou o José livre e foi. Não deu nada, não falou nada para ele. A sua esposa, zangada com ele, saiu dali da presença de Moisés, provavelmente foi se trancar no quarto ou ficou em outra peça da casa lá, zangada com Moisés, nervosa ainda. E o anjo do Senhor lá fora apareceu para o irmão Branham, daquele arbusto, e a voz falou para ele, vá lá e leia para mim essa passagem aí na Bíblia, onde fala de Moisés. Então vejam aqui o que Deus está querendo dizer para eles e para nós. O que o irmão Branham está querendo passar? Que não importa se a irmã Mida tinha razão ou não tinha razão, ali estava, na verdade, o escolhido de Deus na frente dela. Mesmo assim, Deus ficaria do lado do irmão Branham, mesmo ele estando errado de não corrigir José. E José merecia uma correção, o filho dele, por ter feito martirice. Entendem, irmãos? Como é Deus quando ele trata com o homem só da hora? Ele ainda é Deus. E se ele escolhe aquele homem, não importa se eles têm errado ou não errado, aquele homem é o empregado de Deus. E Deus vai ficar com ele. Mesmo assim, a esposa do irmão Branham poderia ter até razão. E ela tinha razão. Mas não podia fazer isso nem com o homem de Deus. Porque era a mesma coisa que fazer para o próprio Deus que escolheu Moisés. Então vejam, Deus é Deus, irmãos. Se ele aceita o nosso erro e ainda ou não, isso é com Deus. Por isso que eu sempre digo, irmãos, nós vivemos numa época agora que a graça passou desde 1963 e nós estamos vivendo no juiz que julga e que pune as pessoas. Então nós vivemos debaixo da misericórdia de Deus, que ele disse, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Entenderam? É por isso que nós somos salvos. Deus tem misericórdia de quem ele quer. E se ele quer ter misericórdia de colocar nós no arrebatamento, ele coloca. Agora, mesmo assim, se nós achamos que nós não merecemos e que temos razão, ainda ele é Deus. E nós temos que baixar a cabeça para Deus. Entenderam, irmãos? Deus é Deus. E mesmo assim, nós temos que baixar a bola para Ele.
e para quem ele escolhe, mesmo que a pessoa erre. O que você pode fazer é tentar falar com a pessoa, dizer, olha, você está errado, tal, quem sabe, né? Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando o assunto é o homem da hora de Deus, escolhido por ele e o próprio Deus. Continuando o parágrafo 93, para nós encerrarmos, então, irmãos, que já deu o horário. Agora eu temi aquilo, e fui até Mida, o profeta contando, e disse, Mida, deixe-me entrar. Olha, vejam, deixe-me entrar. Provavelmente ela estava trancada no quarto, né? Brava e furiosa com o irmão Branham, né? Porque ela nem fez nada, não disse uma palavra para o José que tinha aprontado. Ela tinha fechado a porta. Ela estava sentada, costurando em sua máquina. Deixe-me entrar, querida. Ela disse, o que você quer? E eu disse, benzinho, deixe-me entrar. O irmão Branham passando a mão na cabeça dela, né? Tentando acalmar a mulher. E ela lá bem brava, né? Como dizia, eu não vou deixar entrar coisa nenhuma. Você fez isso na cabeça dela. Ela estava pensando isso, pode ter certeza, né? Que ela estava lá bem brava com o irmão Branham, né? Você nem falou nada, me fez passar vergonha na frente do meu próprio filho que merecia apanhar. Em outras palavras, ela podia ter dito isso, né? E ele ali, benzinho, deixe-me entrar. Eu tenho uma palavra do Senhor para você. E então ela me deixou entrar. E entrei um pouco receoso, né? Receoso, com medo. Sim, estava com medo dela, porque ela estava uma fera com ele, né? Vai saber se ela não ia xingar ele ou fazer coisa pior. Eu disse, Mida, eu estava levando meu carro e eu contei para ela a história. Eu estava lavando meu carro, desculpa, irmãos. Eu estava lavando meu carro e eu contei para ela a história, ela ficou com medo. A história aquela do anjo falar com ele ali, né? E dizer aquelas coisas para ele falar com ela. E peguei em suas mãos e disse, Senhor Deus, por favor, não deixe nada acontecer. 2 dias depois, ela estava sentindo uma forte dor em seu lado esquerdo. Então vejam, irmãos, que o irmão Branham conta para o irmão Liveio aqui, que já há um tempo ele ia no médico e dizia, mas eu sinto que há um quisto nela, que ela está grávida de fulana de tal, a minha filha. E ela nasceu e ela dizia para o médico, mas não tem nada aí, doutor? E o doutor dizia, nadinha. Irmão Branham já estava sendo avisado por Deus, irmãos, que ela ia ter alguma coisa ali. Então ele fazia o teste. Aí ela teve José, nasceu José. E ele de novo perguntou para o doutor, doutor, mas não tem nada aí? Não tem um quistozinho, um cisto? E o doutor disse para ele, não tem nada, irmão Branham. Então, aí aconteceu toda essa história com o irmão Branham, né? Da esposa ficar brava com ele. 2 dias depois, estava sentindo uma forte dor em seu lado esquerdo. Quando fizemos os exames, o doutor veio até a minha casa. Ele encontrou que havia um quisto do tamanho de um limão no ovário esquerdo. Vê, eu tinha falado isto 15 anos, 16 anos antes. Vejam só, irmãos. Isto estava lá todo aquele tempo. Só não tinha se manifestado. Mas o irmão Branham, como era profeta de Deus, vidente, tinha todos aqueles dons, sabia que alguma coisa ia ter ali. E já estava perguntando para os médicos. Vê, o doutor disse, eu não sei o que fazer sobre isto. Ele disse, será melhor tirá-lo, irmão Branham? E ele disse, isso está começando a crescer, tem que ser tirado e poderá ficar maligno. Eu disse, bem, doutor, deixe isto um pouco mais. Então, nós fomos, 2 ou 3 meses mais tarde, voltamos, isto já estava do tamanho de uma laranja. Ele disse, irmão Branham, temos que tirá-lo. Eu disse, doutor, ela não quer tirar isto agora. Eu disse, eu estou enviando, ele estava me enviando para outro médico, doutor Arthur Shen, em New Albany, em Louisville. Ele me enviou para tratar de Mida com um especialista em problemas femininos. E ela e ele a examinou isto. Ele disse, e escreveu uma carta para ele lá e falou-lhe sobre o caso. Então,
eles verificaram o diagrama e como aquilo tinha crescido, este médico especialista examinou e lá estava. Ele disse sim, disse, Sr. Branham, aquilo deve ser tirado. Bem, disse, bem, nós estamos indo para Tucson, Arizona, pareceu como se nós estivéssemos a sair de lá. Bem, eu tenho um especialista em casos de senhoras lá, um dos melhores do mundo. Este famoso doutor de Louisville disse, eu vou enviá-la para ele. Ele escreveu uma carta, e nós olhamos dentro, ele selou aquilo, mas nós olhamos através da luz, e isto dizia lá, senhora e senhor Branham, ele é um missionário, um homem muito educado, um curador divino, e ele está confiando sua fé com este quisto, e isto está crescendo, disse, ainda assim eles querem esperar mais um pouco. Ele tinha escrito uma carta, colocado no envelope selado, para enviar para um outro médico e contando isso, que o irmão Branham era um pregador divino, não queria fazer a cirurgia da esposa, não queria permitir, coisas assim, ele estava contando. E o irmão Branham disse que a carta estava selada, mas eles colocaram contra a luz, o irmão Branham colocou contra a luz e leu, conseguiu ler ali mais ou menos o que dizia. E daí o irmão Branham ficou sabendo do que se tratava, a carta que o médico mandou para o outro médico, entenderam, irmãos? É isso que o irmão Branham está contando aqui. E daí dizia na carta aquela do médico que eles querem esperar mais um pouco. Pelo nome disse algo John ou Janet, algo assim, disse aquilo deveria ser operado, a senhora Branham deve ser operada, então o seu marido é um homem fino, mas é um curador divino, e ele está testando sua fé contra este crescimento de tumor. Então fomos ao doutor aqui e ele leu a nota, examinou isto, e isso estava do tamanho de uma toranja, vê? Então ele tinha todos os papéis e coisas do outro médico que havia enviado para ele sobre o tamanho como uma toranja. Ele disse, temos que tirá-lo. Bem, eu estava indo para o Canadá e eu disse, não faça isto agora, doutor. Nós voltamos para casa e ela foi examinada de novo. Ele disse, isto deve ser tirado. Então eu fui chamado para uma reunião na costa leste, no caminho de volta. Emida ligou-me e estava tão mal que não conseguia levantar a sua perna esquerda. Ela apenas dificilmente manquejava sem se apoiar em sua perna esquerda. Então eu quero tê-la para o Natal, este próximo Natal, antes da operação, e ela estava indo na manhã seguinte para outro exame, e eu estava em casa. Eu fiquei 2 dias lá sozinho, descansando, e então fui para Shreveport para a reunião do irmão Jack. De lá fui ao irmão Buzzi, e lá subi a Nova York. Eu liguei para ela aquela manhã, naquela noite, e ela disse, Bill, eu estou indo pela manhã, estou correndo, pois está ficando tarde demais aqui, vocês vejam isto, eu estou falando com os rapazes que estão fazendo a fita, irmão Lee. Bem, eu estou indo pela manhã para Shreveport, então eu liguei para ela à noite, eu estou deixando Jeffersonville, agora ela está em Tucson. Neste tempo, vê você, e ela e a irmã Norman estavam indo para os exames na manhã seguinte. Tinha-se passado 3 semanas e o doutor disse que isso está crescendo e chegando às extremidades, e eu liguei para ela, a pobre pequena companheira. Ela disse, Bill, eu passei deitada toda esta semana, disse, eu não consigo nem me mover. Vejam, irmãos, ela pegou um cisto por ter brigado com o irmão Branham e ter respondido mal ao profeta, mesmo ela tendo razão. Isso significa que, assim como Miriam, não se deve se levantar contra o homem escolhido de Deus. É isso que Deus e o irmão Branham está explicando para nós aqui, contando esta história. Isto se desenvolveu mais ou menos 2 polegadas do meu lado esquerdo. Eu tenho que esticar minhas roupas. Ó, querida, ele quer tirar isto fora. Eu disse, benzinho, deixe-me ir para o Natal.
eu disse, será 3 ou 4 semanas e nós estaremos em casa de volta e você fará os preparativos para o Natal. Então, depois do Natal, você tirará isto fora. E ela disse, se ele esperar até lá, bem. Eu disse, estou seguro que assim, querida, eu disse, você vai, veja o doutor, então volte. Então, eu ligarei para você depois de eu descer para Shreveport. Eu estarei por 2 dias na estrada e eu ligarei para você. E ela disse, tudo bem. Veja, o irmão Branham não queria deixar ela operar, ele estava confiando em Deus, mas ela ali estava com aquele negócio e estava com certeza doendo muito, né? Então, na manhã seguinte, eu fui lá e fui para a cadeira onde sempre estávamos, eu e minha família ajoelhamos junto quando eu vou para as reuniões, e nós sempre oramos lá de frente àquela foto de Jesus. Então, irmãos, agora eu vou parar a história por aqui, porque está cumprida, e o irmão Branham não para de falar. Então, olha, irmão, não vai dar para terminar hoje, o culto está meio comprido. Então, nós vamos fazer tipo mais um capítulo da novela. E se os irmãos quiserem saber o resto dessa história, vão ter que ficar para o culto da semana que vem, para nós poder ver o que aconteceu com essa história do irmão Branham aqui, a sua esposa Mida. Nós paramos no parágrafo 98. E que Deus abençoe os irmãos da internet e os irmãos também que estão ouvindo ali, os irmãos que estão ouvindo o culto, né? E quiserem saber o resultado dessa história, assistam na semana que vem. Se assim Deus permitir, nós fazemos mais uma live para os irmãos, porque os irmãos aqui já estão cansados, e eu também já estou cansado de falar. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos, e nós estamos aqui profetizando outra vez a carta áudio do irmão Liveio, que o irmão Branham mandou para o irmão Liveio, parte 8. Vamos levantar de pé, irmãos, e vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, obrigado por esse tempo que nós estamos aqui, cultuando a Ti e ouvindo as histórias do irmão Branham e também aprendendo as lições que temos que aprender. Nós agradecemos a Ti por estar nessa presença, nessa tarde, que Tu possas abençoar a todos os que também ali na internet estão assistindo essa transmissão. Que Deus abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Até uma próxima oportunidade, aos irmãos da internet. Deus abençoe, irmã Juscelina. Deus abençoe, irmão Luiz. E também uma próxima oportunidade aos irmãos que estão aqui comigo. Em nome de Jesus. Amém.